Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 9 de dezembro de 1987. Começa a primeira intifada na faixa de Gaza. As primeiras manifestações na faixa de Gaza contra a invasão sionista, denominadas Intifada, levante em árabe, tem início em 9 de dezembro de 1987. Um dia antes, um caminhão israelense se chocou contra uma caminhoneta transportando trabalhadores palestinos nos campos de refugiados de Jabalia, matando 4 e ferindo 10. Os palestinos viram o incidente como um ato deliberado de retaliação à morte de um judeu em Gaza alguns dias antes. No dia seguinte, tomaram as ruas em protesto, queimando pneus e atirando pedras e coquetéis Molotov contra os policiais e tropas sionistas. Até que em Jabalia, uma patrulha do exército atirou contra os manifestantes, matando um jovem de 17 anos e ferindo outros 16. Em 10 de dezembro, paraquedistas israelenses foram enviados a Gaza para sufocar a violência e os distúrbios que se espalhavam pela Cisjordânia, também ocupada pela força sionista. O dia 9 marcou o início formal da intifada, mas demonstrações de pequena escala e atos de violência dirigidos contra israelenses vinham em escala crescente durante meses. O ano de 1987 marcou o 20º aniversário da invasão de Israel dos territórios da Cisjordânia e faixa de Gaza. Após a Guerra dos 6 Dias, Israel instalou administrações militares nos territórios invadidos e anexou-os permanentemente a Jerusalém Oriental. Com o respaldo do governo de Tel Aviv, colonos israelenses mudaram-se para os territórios invadidos, tomando terras palestinas. Em dezembro de 1987, 2.200 colonos armados invadiram 40% de Gaza, enquanto 650 mil palestinos em condições de extrema pobreza ficaram concentrados nos outros 60%, fazendo da porção palestina uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. A revolta da população palestina passou logo a ser controlada por líderes que formavam o Comando Nacional Unificado da Revolta, que tinha vínculos com a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina. Embora a imagem de jovens palestinos lançando pedras contra as tropas sionistas tenham dominado o noticiário e a televisão, o movimento se espalhou entre toda a sociedade palestina. Setores proprietários e grupos de mulheres juntaram-se aos militantes em greves, boicotes e outras táticas mais sofisticadas em sua luta por conquistar a soberania palestina. Em julho de 1988, o rei da Jordânia, Hussein, renunciou a toda a responsabilidade administrativa da Cisjordânia, reforçando, por conseguinte, a influência palestina sobre o território. Em novembro de 1988, a OLP aprovou a proclamação do estabelecimento de um Estado palestino independente. Entre mentes, a intifada persistia e, por ocasião de seu primeiro aniversário, mais de 300 palestinos já haviam sido mortos, mais de 11 mil feridos e muitos outros presos. Nas últimas semanas de 1988, Yasser Arafat surpreendeu o mundo ao denunciar o terrorismo e reconhecer o direito do Estado de Israel a existir e autorizando o início das negociações de paz com Israel. Em 1982, Yitzhak Rabin, líder do Partido Trabalhista Israelense, tornou-se o primeiro-ministro, comprometendo-se a se envolver imediatamente nos projetos do processo de paz. Congelou assim novos assentamentos sionistas nos territórios ocupados e a intifada foi suspensa depois de 5 anos. Em 1993, negociações secretas e entabuladas em Oslo resultaram na assinatura da histórica Declaração de Princípios em Washington. O acordo determinou a retirada das tropas israelenses de Gaza e da cidade de Jericó, e o estabelecimento de um governo palestino com autoridade sobre grande parte da Cisjordânia.
A despeito das tentativas de setores extremistas de ambos os lados de sabotar o processo de paz por meio de métodos violentos, os israelenses completaram sua retirada em maio de 1994. Em julho, Arafat entra em Jericó e estabelece seu governo. Em 1994, Arafat, Rabin e seu ministro do exterior, Shimon Peres, recebem em conjunto o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços pela reconciliação. Em 1995, Rabin foi assassinado por um extremista de direita judeu num comício pela paz em Tel Aviv, e o processo de paz israelo-palestino, sob o governo de seus sucessores Shimon Peres, Benjamin Netanyahu e Ehud Barak, entrou num impasse para em seguida ser desmantelado. Em setembro de 2000, irrompeu a segunda intifada, após Ariel Sharon, líder do partido direitista Likud, visitar o Monte do Templo, um local de grande significado para as três religiões, mas controlado pelos muçulmanos. Hoje na História. Texto original Max Altman. Narração José Igor. Edição Laila Manuelli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.